Olá! No vídeo de hoje eu vou falar sobre como costurar peças planas assim, ó. Elas podem ser barriguinhas, podem ser olhinhos como esse aqui. Essas peças aqui são planas, elas são retinhas, olha só, elas não têm nenhum enchimento e por isso elas têm um método de costura diferente do que as peças abertas que eu mostrei no outro vídeo. Antes mesmo de você costurar a peça, é importante você preparar essa peça para que ela fique com a aparência bem arredondada, sem esse degrau. Para isso, como eu sempre falo, se faz um tempo que eu já fiz a peça, pode ser que esse ponto, o último ponto, esteja meio frouxo. Eu sempre desmancho o último ponto e refaço ele. Depois de refazer o último ponto, eu faço um ponto baixíssimo. E aí eu corto essa linha do trabalho, deixando um tamanho para costurar a peça aqui. Eu sempre acabo deixando a mais, porque eu tenho medo de faltar, não ter que emendar e tal. E aí eu puxo essa linha aqui, ó, até ela passar completamente por dentro do último ponto. Fica livre assim, ó. Fica bem firminho, não tem necessidade de dar mão. E aí, com a agulha de tapeceiro, eu crio um ponto falso para fazer o acabamento aqui. Para isso, eu pulo um ponto e no ponto seguinte eu coloco de frente para trás a agulha e passo toda a linha até que essa argolinha aqui, ó, fique do mesmo tamanho do meu ponto, que ela tem exatamente o tamanho do ponto onde vai ficar essa linha, tá vendo, ó? Para ficar bem uniforme, ela tem que ficar do mesmo tamanho que todos os outros pontos aqui. Depois disso, eu passo a agulha da frente para trás, pegando aqui o ponto baixíssimo que eu fiz, só a correntinha de trás e a correntinha de trás também do ponto baixo, que estava logo abaixo do ponto baixíssimo. E vou puxando mais uma vez até que o ponto formado, até que essa alcinha aqui, ó, forme um ponto exatamente do mesmo tamanho que os demais. E aí você pode ver que não dá mais para ver onde eu fiz esse ponto falso, ficou completamente redondinho. Olha como ficou perfeitamente uniforme, inclusive visto de cima, ficou totalmente uniforme aqui o que eu fiz com o ponto falso. E agora a peça está pronta para ser costurada. O primeiro passo é posicionar no lugar certo. Essa linha aqui, que foi lá do começo do anel mágico, você pode cortar para ela não te atrapalhar. E aí você vai posicionar no local onde você vai costurar. Guarda a linha aqui por dentro. E aí você pode posicionar, eu gosto sempre de posicionar só o centro assim, já é suficiente para mim e não me atrapalha na hora de costurar, tá bom? Se você sente menos segurança, coloca mais alfinetes no entorno aqui para te ajudar. Para passar na peça onde está sendo costurado, o método é igual ao de peças abertas, que é na horizontal assim, ó. Eu vou olhar onde está saindo essa linha aqui e vou pegar esse ponto. A minha linha tá saindo aqui, ó, então eu vou pegar esse ponto aqui, ó. Dessa maneira aqui e puxar. A regra da tensão que eu falei no outro vídeo é a mesma coisa, tem que sempre tensionar para ficar bem firminho. E aí é que vem a diferença. Ao invés de eu colocar a agulha aqui, ó, pegando somente a correntinha e só fazendo isso e voltando para o trabalho, não. Eu vou entrar por uma correntinha e sair pela outra, para que volte a linha para trás do trabalho. Eu vou sair pela outra correntinha aqui, ó. E aí vai sim ficar uma alcinha aqui em cima, mas essa alcinha vai ficar super discreta e quase que imperceptível. Quando a linha voltou lá para trás, eu vou de novo olhar aqui, ó, onde a minha linha tinha saído da última vez e entrar pegando outro ponto, puxando para manter a tensão, tá? E aí essa é a grande sacada. Lembra que eu falei da outra vez, quando a gente fez a peça aberta, que não pode pular nenhum ponto? É a mesma coisa nessa peça. Se você pular, vai dar para ver, vai ficar gritante aquele ponto ali sobrando, tá? Então você vai reparar, aqui tá aquela alcinha que eu passei de um ponto para o outro, ó. Eu entrei nesse ponto aqui e saí nesse. Eu vou entrar de novo no mesmo ponto que eu saí, tá vendo, ó? Tem essa alcinha aqui, eu vou formar outra alcinha aqui, outra aqui. Não pode passar nenhum ponto sem formar essa alcinha, que senão fica aparente. Eu vou entrar nesse aqui, que foi onde eu saí da última vez. Pode parecer que você está fazendo a mesma coisa de novo, mas não, porque agora eu vou sair por esse ponto aqui.
Vou fazer mais uma vez para vocês entenderem. Então, eu olho lá onde vai estar o meu ponto. Lá no primeiro, eu saí. Quando eu falo sair é porque eu vim aqui para fora, tá? Eu saí aqui e entrei aqui. Formei essa alcinha aqui. No outro, eu saí aqui e entrei aqui. Formei essa alcinha aqui. Então, sempre onde eu entrei é onde eu vou sair. Se eu entrei nesse ponto aqui, eu tenho que sair por ele agora. Sai aqui por ele e entra por esse. E segue tensionando bem a costura até o final. A mesma regra de a cada ponto costurado olhar a peça de frente para ver se está ficando bem certinho mesmo, se o formato for redondo, né? Se for realmente está ficando redondinha essa peça, tudo isso tem que ser observado. E também se não está ficando aqui, ó, aparecendo os pontos, tem que ficar assim, ó, bem certinho. Isso só vai acontecer se você der essa atenção a cada ponto aqui. E olhando também de cima, ver se você não pulou. Vamos retomar, ó. Eu comecei com a peça assim nessa posição. Então, o primeiro ponto que eu fiz, saiu por esse ponto e entrou por esse. Saiu por esse, entrou por esse. Saiu por esse, entrou por esse. Tá vendo? Você consegue enxergar as alcinhas que vão se formando. Se você pular um ponto, vai ficar um ponto solto, sem essa alcinha, e isso faz com que fique aparente a sua costura. E aí é importante entender que quando eu falo de tensão, eu não estou falando para você puxar o ponto até ele formar um buraco, tá? Não é isso. Eu vou mostrar o que acontece quando você não tensiona muito forte, quando você deixa frouxo, que fica assim, ó. Tá vendo? Fica uma linha aqui, ó, aparecendo. Tá vendo? Fica uma linha, não fica bem coladinho aqui o trabalho na bolinha de baixo. E agora eu vou te dar uma demonstração do que acontece se você puxar demais. Agora eu tô puxando demais aqui essa alcinha, ó, tá vendo? Olha só, olha como vai deformando e criando um buraco aqui, ó. Tá criando um buraco nessa parte aqui onde a linha tá sendo puxada, ó, tá vendo, ó? Deforma o meu trabalho. Então a tensão ela tem que ser firme sem deformar o trabalho. É importante eu te dizer duas coisas essenciais. A primeira é que o tamanho da linha que você deixa para costurar tem que ser maior quando a peça é assim, porque essa alcinha aqui acaba gastando um pouquinho mais de linha na hora de costurar. E a segunda coisa é que quando você chega aqui no final, você precisa entrar no mesmo ponto que você saiu pela primeira vez. Então, você tá vendo aqui que esse foi a primeira alcinha que eu formei? É aqui que eu vou entrar para finalizar o círculo que eu fiz. E aí, mais uma vez, antes de arrematar, a gente vai olhar se ficou tudo bonitinho. Aqui eu deixei a imperfeição do ponto frouxo aqui, ó, pra gente ver no final, tá? Eu não consertei, mas você aí vai consertar, não vai deixar esse pontinho frouxo aqui aparente, não, tá? E aí a gente vai entrar aqui no ponto mais próximo que tiver essa linha e sair num ponto qualquer aqui do trabalho. Esse arremate é um arremate como qualquer um outro que você já conhece. Se você tem dúvida de como fazer, eu ensinei lá no vídeo da costura aberta como é que faz. É só clicar nos cards aqui em cima e que você vai direto para esse vídeo para aprender a fazer o arremate, caso você não saiba. Você pode perceber que com esse método a peça não fica repuxada, ela fica bem certinha, bem uniforme e vista de lado fica perfeitinho aqui, ó, feitas as correntinhas, que é esse acabamento tão bonito do crochê que a gente gosta, né? Então você consegue visualizar as correntinhas. Se você tivesse passado a linha aqui por cima das correntinhas, não ia ficar esse acabamento bonito. Se esse vídeo foi útil para você, dá um joinha aqui para eu saber qual tipo de conteúdo que você gosta. E não se esqueça de se inscrever no canal para ser avisado quando eu postar mais dicas. E assim você consegue deixar os seus amigurumis cada dia mais bonitos. Tchau, tchau! Não foi a intenção, mas ficou parecendo um peito, né?